E rapidamente nós precisamos tomar um rumo, professor. Porque eu vou dizer uma coisa para o senhor. A continuar do jeito que está, pode esquecer. Ou vocês saiam do país, ou vocês se curvem ao comunismo, porque a China já chegou, já chegaram 50 bilhões de dólares em 3 aeronaves, há 10 dias, para aporte de recursos, eu não sabia onde. Hoje eu estou começando a ter uma certa pista do porquê precisou entrar esse dinheiro no país, portanto não é pelo Banco Central, coisas terríveis estão acontecendo na política de bastidores, a Rússia tem tido uma certa disputa com a China, mas agora eles também já estão aliados, os dois vão dominar áreas estratégicas do país, com acordos que a Dilma está assinando, já assinaram acordos e compraram ações da Embraer, estratégica, compraram ações do Porto Maravilha do Rio de Janeiro, estratégico, compraram ações de áreas de infraestrutura importantíssimas, são os donos de uma empresa chamada Rumo S.A., que é quem detém todos os trens da antiga rede ferroviária. Vão construir a estrada ferroviária norte-sul, passando pela Bolívia, pelo Uruguai, pelo Paraguai, pelo Chile, Venezuela, e de lá vai uma estrada para o Panamá. Evidentemente, para o isolamento geopolítico dos Estados Unidos, e com isso os Estados Unidos passou também a se preocupar e lançou mão do que é importante para o brasileiro, que é o futebol, para fazer a investigação, não porque eles estão preocupados com o futebol do Brasil, evidentemente que não, mas com a finalidade de escancarar a máfia, que é conectada à máfia russa, dona do futebol mundial. É por isso que o FBI está atuando, é por isso que foi preso o presidente da CBF, e não é por outro motivo que o Romário aproveitou esta canoa e já resolveu abrir uma CPI, foi negociar com a Dilma e com o José Eduardo Cardoso para blindar as informações da CPI. Coitado, né? Porque ele vai querer disputar com as informações da investigação do FBI. Acho ridículo, mas eles estão tentando, estão preocupadíssimos com tudo isso. E eu não vejo este debate nas redes sociais. Eu não vejo as pessoas percebendo qual é a estratégia, portanto, podendo construir a contra-estratégia adotada. Eu tenho tentado, de alguma maneira, convidar algumas pessoas para os hangouts para tratar destes pontos que são os sensíveis e que demonstram para as pessoas como é que eles estão atuando. Então, a gente está pegando temas aí pontuais para poder depois fechar num último hangout, onde o senhor é o convidado para explicar toda esta colcha e emaranhado. Agora, professor, é muito difícil, porque falar a verdade, também o brasileiro não está habituado. Imagine o senhor, eu fui tentar explicar, na qualidade de procuradora do Estado que fui, como é que funciona a Constituição brasileira e por que é que não se clama por intervenção. Porque a intervenção que está escrita na Constituição prevê que, ou a Dilma Rousseff, chefe do Poder Executivo, peça intervenção. Ou o presidente do Supremo, Lewandowski, peça intervenção. Ou Renan Calheiros, presidente do Congresso, peça intervenção. Não sendo um destes três, é golpe de Estado. E os militares não vão dar um golpe de Estado. Então eu tento dizer, gente, enquanto vocês estão perdendo tempo e gastando energia, dinheiro, com caminhão na rua, com plaquinha, mobilizando pessoas, pedindo algo que não cabe a nós, mas aos três chefes do poder, o que nós temos que estar fazendo? Pressionando um deles, mas não vai adiantar. Então esqueçam a intervenção. Vamos ser claros e objetivos? Esqueçam, ela não virá. Renan Calheiros não vai pedir intervenção, nem que um batalhão de gente esteja na porta do Congresso.
Lewandowski, queridos, aquele que julgou o mensalão, também não vai pedir a intervenção para tirar a Dilma do poder. E a Dilma, evidentemente, não vai pedir para intervirem para a retirada dela. Portanto, esta é uma matéria que é uma perda de tempo, é um debate. Agora os intervencionistas estão com ódio de mim porque eu falei isso. O que eu fiz? Fui entrar em contato, então, com um general da reserva, muito importante, famoso, está aparecendo bastante aí, viu, minha gente? Está até em movimento. Fui também conversar com um brigadeiro 4 estrelas do alto comando e ouvi exatamente isso. Intervenção só haverá se Dilma, Lewandowski ou Renan pedirem. No artigo que eu publiquei hoje, eu estava recordando uma conferência que eu fiz em 1989, com o título O Fim do Ciclo Nacionalista. E eu dizia o seguinte: toda a cultura brasileira, desde o século XIX, ela se estrutura em função do conceito de nação, nacionalidade, nacionalismo e identidade nacional. São 200 anos de busca da identidade nacional. E acontece que, por uma infelicidade, esse país começa a se projetar no mundo no instante em que a época da formação das nacionalidades já acabou e nós estamos vendo a formação de grandes blocos regionais para suprimir as soberanias nacionais e integrar no futuro utópico o governo mundial. Então é a mesma coisa dizer, o nacionalismo brasileiro chegou tarde e nós estamos com um problema. Então, tudo em volta vai nos sufocar. E nós temos que usar muita inteligência para ver, nesta época onde tudo está nos cercando para abafar a nacionalidade, conseguir nos sair mais ou menos bem no meio disso. Então precisa muita criatividade, precisa muita audácia, precisa muita inventividade. E, bom, eu falei isso em 89. Agora nós estamos vendo a pátria grande se formando e estamos vendo a Rússia e a China comprando o Brasil. Isso. Porque nós estamos sendo integrados num bloco regional sem ser consultados e sem que a maioria tenha sequer consciência disso. Enquanto isso, estavam se preocupando, vamos dizer, com os Estados Unidos. Né, com aquelas coisas, os Estados Unidos vão invadir a Venezuela, os Estados Unidos vão invadir o Acre. Tem muito milico que acredita nisso. Olha, a política americana na América Latina se caracteriza há mais de 20 anos pela total ausência. Você não tem sequer aquilo que se chama diplomacia pública. Quer dizer, sai uma notícia falsa contra o país, o embaixador vai lá defender. Não tem nem isso no Brasil. Então, isso quer dizer, a presença americana não existe, mas existe um campo aberto, convidativo para a presença russo-chinesa. É isso que está acontecendo dentro dos nossos olhos. Eu pensava nisso em 1989 e ficava desesperado de ver que ninguém estava prestando atenção nisso aí. Mesmo milicos, que dizem que entendem já política, não entendem nada. Tá certo? Se tem 2 ou 3 que entendem lá, é muito. Tá certo? E, então, nós vemos o país inerme, diante de esquemas multinacionais absolutamente incontroláveis, tá certo? E a gente aqui tentando clamar por intervenção militar ou por impeachment. E eu acho que tudo isso, olha, intervenção militar, impeachment, todo objetivo focal que você puser agora está errado. O que nós temos que fazer é o seguinte: deslegitimar o establishment inteiro. Então, ao pessoal que é anti-intervencionista, eu digo, tá bem, você não quer intervenção militar, então você faça um movimento popular para deslegitimar o establishment, para isolá-lo, para que ele não seja reconhecido como governo. E daí você já criou um princípio de uma nova legitimidade e de uma nova legalidade. E para os intervencionistas, eu digo, você quer uma intervenção militar? Então, sabe o que você faz? Você pare de falar nisso e incentiva o movimento popular para criar uma situação que deslegitime o establishment, tá certo? E daí os milicos irão em sua ajuda. Então, pare de clamar por intervenção militar para os civis, que é o que você está fazendo, e fale com os militares. E, com os civis, você ajuda o movimento civil. Então, essas coisas convergem. Mas no Brasil, todo mundo pensa, as pessoas não pensam estrategicamente, nem dialeticamente, pensam doutrinariamente, em termos de contra e a favor. Elas pensam, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu amo e o que eu detesto. Eu digo assim, não vai. Você está tratando a coisa numa clave puramente de preferência emocional. Né? E, nesta hora, é urgentíssimo você ser muito inteligente, muito calmo, tá certo? E muito realista. E tentar, sobretudo, fazer as coisas convergirem e não divergirem em discussões idiotas. Você é contra ou a favor da intervenção militar? Digo, bom, você pega um cara não intervencionista e digo, olha, a situação se agrava, o PT consolida o poder, daí vem os milicos e derruba os caras. Você vai ser contra? Não, ninguém vai ser contra. Não. Você pega o intervencionista e diz, olha,
Você quer intervenção militar? Quer. Vamos supor que a intervenção militar não aconteça. O povo se reúne, faz uma intervenção civil, derruba esses caras. Você vai ser contra? Não. Então, vocês estão falando a mesma coisa. Quando mudaram a capital para Brasília, o efeito foi exatamente esse, deixar o establishment inatingível. Isso. Para que eles possam resolver tudo entre eles, sem que ninguém no país nem saiba o que eles estão decidindo. Tá certo? Então, foi uma hierarquização fora do comum. E a diferença entre governo e povo estava assim, ficou assim. Né? Então, ficou tudo difícil. Qual é a solução? Ignorar Brasília, virar as costas, dizendo nós não os reconhecemos, nós não os obedecemos, nós não queremos ouvir vocês. Nós estamos criando um novo Brasil, uma nova política brasileira, a partir das raízes na sociedade, a partir da transparência e do discurso franco. Ontem alguém colocou no meu Facebook o discurso do Churchill, "We shall never surrender". E você vê ele, aquele homem falando, ele não fala com esse tom enfático, impostado, né, oratório do qualquer senador brasileiro do Raico Parta. Ele fala com aquela voz displicente, quase meio de bebum, tá entendendo? Onde você vê que ele está falando o que ele acredita mesmo. Aquilo soa com uma sinceridade tocante. Ele não está fazendo um discurso, ele está falando de um cidadão para outro cidadão. É assim que se faz. Quando você vê o discurso do Ronald Reagan, né, ele chega lá e fala assim, senhoras e senhores, nunca faz isso. Né? Fala assim como um pai falando com a família, está entendendo? Isso você vê no mundo inteiro. Você vê, olha, Stalin, ouça o discurso de Stalin. Vê se Stalin era pomposo para falar. Não, Stalin era didático como um professor primário. Né? E todos os grandes líderes do mundo, estou falando grande do ponto de vista moral, falando grande do ponto de vista poder, todos são assim. Agora, no Brasil, é tudo pomposo. Você não pode chamar um Aloysio Nunes Ferreira, que ele parece que subiu no púlpito, você tá entendendo? E vem com toda aquela pompa, aquela linguagem artificial. Nós temos que quebrar essa porcaria. Você fala assim, eu não quero ouvir. Fala direito, moleque. É assim que ele tem que falar, com o dedo na cara. Para com essa oratória idiota. Fala que nem gente, porra. Então, primeiro, todos que falam nessa linguagem, nós não queremos. Eu não aguento ouvir debate parlamentar no Brasil por 5 minutos. Porque é tudo posado. É tudo falso. Então nós temos que quebrar esse estilo e, junto com o estilo, quebrar toda uma política. Então o negócio assim, tirar a legitimidade. Ah, você foi eleito? Você só continua aí porque não existe o recall, nós não conseguimos tirar você daí, senão tiraremos já. Vocês inventaram um jeito de vocês se aproveitarem do nosso voto para se encastelar no poder e fazer com que nós não pudéssemos mais agir sobre vocês, só vocês podem agir sobre nós. Isso tem que parar, isso tem que acabar. Por isso que eu acho que o panelaço é a maior invenção. A coisa mais eficaz que tem no país é o panelaço. Não deixa falar mais. Não deixe falar, não obedeça, não reconheça. Você diz, senhora presidente é o caralho. Você é uma usurpadora, você foi eleito por uma invenção, numa eleição com apuração secreta. Você sabe quem inventou a apuração secreta? Foi Andrei Vyshinsky, que era o interventor soviético na Látvia. Chegou lá e fez uma eleição com apuração secreta para impor o regime. É uma invenção comunista que os caras estão aplicando no Brasil. E todo mundo aceitou. Todo mundo aceitou. Quer dizer, agora, se você aceita isso, bom, o resto você vai ter que engolir também. Então, não aceitamos. Você não é que nós queremos o seu impeachment, você nunca foi presidente. Você foi eleita por fraude. Não interessa se roubaram 2 votos aqui ou 2 votos ali. A apuração secreta em si é fraude. Ela nega a condição de transparência, que é a condição básica do exercício do voto democrático. Então, não houve eleição. Houve uma fraude monstruosa. Então, não adianta você dizer que houve fraude e continuar chamando de presidente. Se ela aparecer na minha frente, o presidente é o caralho. Você não é presidente de coisa nenhuma. Você é um usurpador, você é uma ladra. Sai daqui. Nós temos que mostrar o nosso total e profundo desprezo a essa gente. Agora, se nós queremos um ritual democrático, um ritual institucional, etc., bom, então nós vamos cair de novo na mesma armadilha. Nós temos que criar novas instituições, desde já, a partir da convivência popular, dos debates na rua, na escola, na igreja. O que nós estamos vendo, Denise, é a Revolução Brasileira. É a famosa Revolução Brasileira, que a esquerda tanto dizia que queria, só que agora não quer mais, porque agora quem está no poder é ela. Então você vê um povo inteiro se levantando contra o establishment.
a esquerda, que dizia ser a porta-voz da Revolução Brasileira, agora ela é o establishment e tenta sufocar a Revolução, invertendo o vocabulário, dizendo que nós somos os fascistas, nós somos os elitistas. Você vê um país que tem 90% de elite e 10% de povo? É uma loucura, alucinação total. Né? Sem dúvida. Agora, veja bem, hein? Nessa divisão eu vou tentar aqui falar um linguajar mais acessível para que todas as pessoas compreendam. Então, o que eu estou entendendo é o seguinte: se nós estivéssemos, enquanto população, atuando junto ao povo e deixássemos isolados os políticos, resolvendo, então, a política do dia a dia lá em Brasília, mas com a nossa indiferença, sem reconhecimento dessa atividade deles, porque, ao fim e ao cabo, acaba consagrando o poder que eles detêm. Juntamente com isso, tivéssemos, então, alguns que pudessem atuar nessas instituições já infiltradas, para poderem, através do conhecimento, estruturar aquilo que está sendo feito na rua, o resultado seria infinitamente mais rápido do que a proposta que está sendo levada a cabo, mantendo-se os panelaços em todas as oportunidades para tornar público, então, a nossa indiferença a eles que acham que detêm o poder, e nós estaríamos com esta atitude demonstrando que não reconhecemos este poder, e estaremos dando um exemplo para as Forças Armadas. Sim, aliás, eu acho que os intervencionistas, e foi isso que eles ficaram bravos, deveriam... Você está obedecendo gente que não merece obediência. Você tem que obedecer o povo, porque o povo é a nação brasileira. Não são eles. Não é o oficialismo que é a nação brasileira. Isso. Então, assim, inclusive os intervencionistas fazendo suas manifestações na porta do comando da aeronáutica, do exército, da marinha, né, para demonstrar para eles o quanto os intervencionistas querem que eles tomem o poder, mas isso também eles não querem fazer. Tudo, o brasileiro quer ir até o limite do que não é uma afronta. Tem aí outro lado. Você verá, Nietzsche dizia o seguinte: só se destrói aquilo que se substitui. Então, é o tal negócio. Se nós quebrarmos o establishment, quem nós vamos colocar lá? Nós não temos. Nós temos que começar a formar essas pessoas. E eu então pensei a ideia de, bem, alguma entidade, ou mesmo pessoa, indivíduo que tenha prestígio, que seja respeitado, deve tentar constituir um governo paralelo, como tem na Inglaterra. Shadow Government, Shadow Cabinet. Esse é o gabinete você tem o gabinete eleito e tem o gabinete da sombra, que julga e corrige, idealmente, as coisas do governo. O governo fez isso, aquilo, o Shadow Cabinet diz, não, devia ter feito aquilo, outro. E este governo paralelo, governo extraoficial, ser a raiz, a semente de um futuro governo provisório. Eu até pensei, falei, quem tem a legitimidade para fazer isso? Olha, se eu fosse membro da Casa Real, eu faria isso. Eu sou o príncipe, seu fulano de tal, eu reúno, olha, vamos aqui formar um Shadow Cabinet. E nós mostramos com as nossas análises, o que deveria ser feito em lugar do que eles estão fazendo. E nós vamos dando exemplo, ao mesmo tempo nós vamos aprendendo e nos qualificando para ser um governo provisório amanhã ou depois. Né? Se a Igreja Católica ainda fosse a Igreja Católica, e não esse puteiro da CNBB, né? A Igreja teria legitimidade para fazer isso. Até algum partido político que não tivesse metido na roubalheira teria legitimidade para fazer isso. Mas o fato é que nenhum tem. Não. Então, bom, sobra aí, eu acho, a Casa Real, sobra 2 ou 3 deputados e senadores isolados, né? E meia dúzia de pessoas. Mas tem que se pensar nisso. O que nós vamos colocar no lugar deles? Se nós queremos quebrar o establishment, nós precisamos já criar um outro, mas desde a raiz. Um establishment que tenha raiz no povo, que se afirme, não se escondendo em Brasília para tramar pelas costas do povo, mas ao contrário, falando com o povo diariamente, consultando e ouvindo. No começo das manifestações, até dei um conselho aos líderes. Eu disse o seguinte: não decidam nada, não tomem nenhuma decisão, façam apenas o que a massa pede que vocês façam. Sigam a massa primeiro, para daí vocês incorporarem a energia dela e ela começar a ouvir vocês. Aliás, esse foi um dos segredos do Lula. Só que
A carreira do Lula é o seguinte, os caras estavam fazendo assembleia, o Lula ia embora e ia tomar cafezinho. Voltava no fim da assembleia e perguntava, o que vocês decidiram? Tal coisa. Ele começava a fazer isso, ele obedecia à assembleia. Agora, os líderes dos movimentos começaram, assim que houve aquela manifestação imensa, de 2 milhões de pessoas, começaram a dizer, agora temos que pensar uma outra estratégia. Você não tem que pensar estratégia nenhuma. É cedo para pensar isso, você tem apenas que continuar. Até botei a frase do meu amigo Paulo Mercadante, meu guru, quer dizer, não parar, não precipitar e não retroceder. As pessoas fizeram as 3 coisas, parar, não precipitar, retroceder. Pois é. E aí, por isso que eu estou te ouvindo aqui, né, para poder transmitir, de alguma maneira, para o pessoal que segue a gente e tentar mostrar para todos quais são as efetivas diretrizes de Olavo de Carvalho, porque de nada adianta eu tomar o teu tempo e dizer que quero te escutar, e depois eu não faço nada do que o senhor mandou, para que eu quero te escutar, então? Só para aparecer aqui no Hangout? Em primeiro lugar, não mandei nada. Eu não estou falando como líder do movimento, estou falando como médico que examina e dá um diagnóstico e um prognóstico. Exatamente, por isso que eu estou falando. O que a gente vem observando... Não o que eu quero que vocês façam. Não o que eu quero que vocês façam. Não quero que faça nada. Se não quiser fazer nada, não faça. Sim, eu só estou dando assim, a receita do que é possível fazer. Exatamente. Então, era isso que eu queria estar falando. O senhor dá a receita, mas depois a receita não é feita, então não adiantou nada ter pedido para dar a receita. Isso, para mim, eu acho absolutamente incoerente. Mas ainda há tempo das pessoas entenderem o que pode, então, ser uma alternativa para que a gente tente se organizar. E, neste sentido, eu não sei não se tem senador para ser o comandante dessa história ou algum deputado federal, viu? Eu estou muito decepcionada, genericamente, com todos os políticos e o Congresso Nacional. Tenho estado em Brasília, conheço os bastidores e frequento o cafezinho, não faço a política só de manifestação, aliás, eu nem vou nelas, porque também sei o que está por trás de todas elas, e observo que nós teremos que pegar interessados em recuperar o país e, a partir disso, atuarmos em conjunto nessa estratégia que o senhor acaba de apontar como uma alternativa. Vamos montar, então, um grupo que, paralelamente, vai analisando... Ninguém analisa, professor. Eu estou horrorizada. As pessoas não sabiam nem que a senadora Ana Amélia já apresentou um projeto de lei exigindo a lei complementar à Constituição a impressão do voto. Já passou na CCJ do Senado. Vai ser votado. E ainda, o pessoal continua discutindo, porque tem que fazer alguma coisa para imprimir o voto. A Ana Amélia já fez. Tudo bem? O Bolsonaro apresentou uma PEC. Ora, o Bolsonaro sabe que isso não é matéria constitucional. O Bolsonaro sabe o quanto demora, por conta do próprio regimento, a análise de uma emenda à Constituição. Isso não é matéria de emenda à Constituição, e sim de projeto de lei. O que nós tínhamos que estar fazendo? Apoiando o projeto da Ana Amélia e obrigando os senadores a votarem o projeto dela, que determina que os votos terão que ser impressos. Mas ninguém está lendo isso. Está todo mundo se atropelando para saber o que eu vou fazer para aparecer na frente do outro. Professor, eu estou muito decepcionada com o meu país. Nós temos que buscar o resultado. Está desesperadora a situação nacional. Será que ninguém está olhando a entrada desses chineses? O desemprego está avassalador. Alguém imagina que os chineses vão dar emprego para brasileiro, minha gente? Aonde eles entram, eles levam os escravinhos da China deles. É isso, e nós nos transformaremos na colônia chino-russa. Eu prefiro ser colônia dos
dos Estados Unidos. E vou continuar denunciando o que eu tiver que denunciar, tomando ação ou não. Você não sabe o tamanho da pressão que eu estou recebendo agora. Eu fui revelar algumas questões de corrupção nas Forças Armadas, cujas provas eu detenho, porque eu trabalhei como consultora nessa área e sei também como é que é o jogo feito. Nossa, eles estão assim mobilizadíssimos. Aonde eu escrevo, qualquer programa que nós façamos, inclusive esse que nós estamos conversando aqui, aparecerá um intervencionista para tentar destruir. Eles estão muito preocupados com as verdades vindo à tona. Mas, gente, se a gente não desmistificar os órgãos e as instituições de poder deste país, nós não teremos a consciência de que precisamos nos unir através deste método na sociedade para emanar, então, a liderança que poderá vir a ser candidato e terá condição de receber o voto. Se isto não for feito, de nada adianta, professor. Agora, veja, todas as iniciativas que estão em curso, eu as apoio todas. Eu Se é também. intervencionista, eu apoio. Se é anti-intervencionista, eu apoio. Se quer o impeachment, eu apoio. Tudo que eu apoio. Só que é o seguinte, essas coisas todas, elas têm que ser articuladas e têm que ser dosadas, né? Para que uma não atrapalhe a outra. Então, por exemplo, o pessoal intervencionista que fica pregando intervenção na praça pública. Eu digo, não é assim que se faz. Intervenção militar é um treco secreto, meu Deus do céu. É tramado em segredo durante 2, 3 anos. Você sai aí berrando. Você está entregando o ouro. Larga de ser burro. Estuda como foi feito em 64, que os caras em segredo prepararam aquilo durante 2 anos com total apoio civil. Quem tirou o João Goulart não foi Força Armada, foi o Senado, né? Então, você tem que ter um vasto movimento civil no fundo. E daí, na hora H, se for preciso apoio militar, ele entra em cena. É uma coisa muito simples. O pessoal do impeachment diz, bom, você quer impeachment? Muito bem, lute pelo impeachment. Só que vai conversar com o pessoal que está fazendo o processo contra a Smartmatic para que o pedido de impeachment não implique um reconhecimento legal das eleições realizadas. Porque você pedir impeachment só de presidente legalmente eleito. Então, há um problema jurídico aí no meio. Vai lá conversar com o Matheus Faria, vai conversar com o Dalma Corsini, para ver como é que articula uma coisa com a outra. Então, tentar agir de uma maneira inteligente. E, sobretudo, ouça a massa. Né? Eu escrevi um artigo Aprendendo com o Povão. Em 15 de março, o povo inteiro sabia o que queria. Né? E os líderes começam a bolar estratégias. Mas a estratégia está na sua frente. Tá, mas deixa eu te falar uma coisa. É o povo querendo ter o poder no lugar desses caras, meu Deus do céu. Deixa eu te falar uma coisa. Você que acompanhou aí a minha trajetóriazinha política naquela luta insana para tentar me consolidar como candidata, e eu costumo te chamar de professor e de senhor diante de todos para demonstrar o quanto eu te respeito, mas eu também sou tua amiga, e aqui é um papo entre amigos, eu vou te chamar de você. Vou te contar uma coisa, eu fui procuradora do Estado, eu sou constitucionalista, eu dei aula de direito constitucional, eu não sei fazer outra coisa. Se me pedir para fazer uma separação, não peça, porque será um desastre. Eu só sei fazer isso. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, para você. É equivocadíssima esta tese de que o impeachment interfere no movimento de demonstração de que as urnas são fraudadas. As urnas foram fraudadas, sim. O movimento do Dalmo está correto, sim. Tem que se mostrar que houve a introdução da Smartmatic no Brasil exatamente para manipular resultado eleitoral. Tudo isso é verdade, eu jamais negaria ou negarei, mas isso não impede que o pedido de impeachment saia. O fato de você, a base do impeachment é outra. E no direito, quando você utiliza uma argumentação jurídica e funda em artigos que digam respeito a determinado fato, isto não anula o outro. Depois, ou em paralelo, nós temos que dar continuidade, acho que
sem dúvida nenhuma o Dalmo tem se esforçado muito e tem conquistado o retorno, né? O retorno no sentido de ter a credibilidade, as pessoas estão acompanhando, está fazendo dentro do possível os movimentos necessários para alcançar esta tradução, em verdade, do que nós já sabemos. Porque tem que redigir esse pedido, Denise, em termos que não possam ser usados depois, pelo outro lado, como argumentos em favor da legitimidade da eleição. Não. Aí não é possível. Eu acho, sim, que essas pessoas que estão nesta luta para demonstrar a fraude poderiam ter um contato. Olha, eu não conheço pessoalmente essa pessoa, mas eu acompanho o trabalho dela, a senadora Ana Amélia, e que apresentou esse projeto de lei de impressão. Alguém tem deles, né, que estão no dia a dia disso, Dalmo, entrar em contato com a senadora Ana Amélia para poder passar para ela todas as informações e, através dela, senadora, a gente cercar a possibilidade de depois eles não quererem dizer impeachment, então consolidou. Não, só está pedindo impeachment porque houve fraude mesmo, de todas as ordens. Inclusive pela máquina. Não foi só a máquina, professor. Também tiveram fraudes nas prestações de contas. Acabou de explodir o caso do Pimentel, que foi o coordenador da campanha dela, que casou com uma menina. Olha que loucura, professor, olha como eles são psicopatas. Ele casou com uma menina de 28 anos de idade, com 63 anos de idade, para fazer essa menina montar uma empresa fantasma, onde foi afunilado o caixa 2 da corrupção, armada pelo Pimentel, contratando empresas e produtoras no Brasil, onde a própria secretária e ministra de comunicação da Dilma trabalhava também, pagando o bunker da campanha, com o dinheiro de um cara de contratos que não existiam, de 270 milhões de reais, sócio da Irenice Guerra, que foi ministra da Dilma. Então, toda esta colcha já está sendo costurada. A menina, coitada, vai tomar uma cadeia um dia, e é muito possível, porque ela foi laranja sem saber, você manipula a cabeça. Essa é a minha preocupação. De jovenzinhos com muita facilidade, especialmente quando o cara é um psicopata. E é o caso do Pimentel, coordenador da campanha da Dilma. Foi assim que eles também usaram os Correios para panfletar para Dilma. Então, isto tudo faz parte, juntamente com a própria máquina e com o software utilizado por essa empresa Smartmatic, faz parte da demonstração de que aquela eleição foi fraudada e de que a Dilma não é presidente. Isso é uma coisa. Isso não vai voltar atrás no tempo. Isso é importante para que nós não tenhamos a mesma metodologia em 2016. E é por isso que a Ana Amélia apresentou a lei. Então, eu acho que seria uma comunicação interessante entre a Ana Amélia e este grupo que está trabalhando pela demonstração da fraude eleitoral. Por outro lado, no impeachment, professor, vamos conversar aqui com muita franqueza, eu como advogada, e o senhor como o homem mais lúcido que eu já conheci. O senhor acredita que alguém leia um pedido que precisa ter 30 volumes? De jeito nenhum. Jamais. Isso é regra básica do direito. Quando você quer efetivamente que um julgador julgue aquilo que você pleiteia, seja o mais objetivo possível. Juiz nenhum vai ler mais do que 3 páginas. Eles protocolaram o impeachment com 30 volumes. O Eduardo Cunha tem que mandar para a área técnica, que é a CCJ, para analisar. Na CCJ existem 6 pessoas. Você sabe quanto tempo vai demorar para analisar isso? Dificilmente este pedido de impeachment será aceito. Existem outros tramitando lá, que por terem sido sucintos, eu tenho a informação de que o Eduardo vai receber o impeachment, mas não é o impeachment apresentado pelo MBL, que tinha 30 volumes, eles não têm tempo de ler isso. E o movimento político é muito mais rápido do que você jogar
para julgamento, como no meu caso, né, levaram 8 anos para julgar o acidente e dizer, ai, ela não teve culpa. Falamos tão mal dela, chamamos de assassino o tempo inteiro, mas ela não é culpada, está absolvida. 8 anos. É o tempo que vai levar para analisar os 30 volumes de um pedido de impeachment. Então, o que o Eduardo inteligentemente está fazendo? Ele vai escolher aquele pedido que tem base legal também e que seja não tão longo ao ponto da CCJ poder rapidamente analisar. Em paralelo, ele está travando uma máfia. Não é à toa que o Eduardo Cunha, anteontem, resolveu desengavetar a legislação que autoriza a entrada de cassinos no Brasil e a legalização do jogo para recolhimento de impostos, porque a Dilma está aumentando a carga tributária de uma absurda, não diminuiu o tamanho do Estado, extinguindo 19 ministérios desnecessários, e, além de tudo, o Joaquim Levy já anunciou várias vezes que eles vão, muito provavelmente, usar o dinheiro da poupança. E aí, acabaram-se as possibilidades de atuação. É exatamente, porque vai deixar o povo pobre. E o povo bem pobre brasileiro, ao invés de se rebelar, se submete cada vez mais, porque este é o perfil do brasileiro. Essa é a lógica do PT. Então, o Eduardo vem e diz assim, não, eu consigo encontrar um setor onde a gente possa recolher impostos com legalidade, desenvolver polos, criar empregos, tirar uma galerinha do Bolsa Família. Você lembra que eu discuti isso? Só tem um detalhe. Oi. Isso aí é capaz de salvar o governo Dilma. E nós não queremos salvar. Né? Quer dizer, a ideia é muito boa. Mas eu faria isso um pouco mais para dentro, quando o governo já tiver caído. Agora, eu queria te dizer uma coisa. Inclusive, quando assim, as maiores inteligências do país dizem a mesma coisa que o povo está dizendo, quando existe essa coincidência de cima e de baixo, eu acho que não há mais dúvida. Se você ler o livro do Raimundo Faoro, que é o livro mais importante sobre a política nacional, publicado nos últimos 50 anos, e você ouve o que o pessoal estava dizendo na rua no 15 de março, é a mesma coisa. Ele disse, nós queremos fora toda essa camarilha, é todo o estamento burocrático, é todo o establishment. Nós queremos trocar tudo. É como se cada um tivesse lido, o livro tem 1000 páginas, é como se cada popular tivesse lido as 1000 páginas, e dizendo, olha, o cientista tem razão, ele disse a coisa certa, tem que tirar essa gente daí. A infelicidade foi que o Fauro morreu e o PT se apropriou indevidamente do discurso dele para fazer o contrário do que ele está mandando fazer. Então nós temos que voltar a isso. Nós não estamos, não é o PT, não é a Dilma, é o establishment, gente. Isso é tão claro, né, professor? Sabe qual foi a resposta que o governo deu para as faixas do fora Toffoli? Nomear o Fachin, que é infinitamente pior do que a nomeação do Toffoli. O Toffoli não tem as ligações e conexões que o Fachin tem com o Foro de São Paulo. O Toffoli não domina a retórica como o Fachin domina. Ele tem muito mais experiência. Oi? Fachin tem muito mais experiência, conhece muito mais gente, é muito mais perigoso, claro. O Fachin conseguiu ter o apoio do PSDB para estar lá com aquele discurso inflamado do Álvaro Dias. Agora, o Toffoli não conseguiu. Esta foi a resposta que o PT deu e a população não está enxergando. Eles estão dizendo, banana para vocês. Vocês ainda não me atingiram. Não será através desta metodologia que me atingirão. Então, só tem um jeito. Nós temos que partir para o desprezo ativo do governo. Não reconhecê-los, voltar-lhes as costas. Tem que fazer a desobediência civil generalizada. Como fizeram na Índia, né? Desobedece, 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 não liga, despreza, tapa os ouvidos, manda calar a boca, vai, faz panelaço. Né? E isso aí isola o governo, torna o governo impotente. Um governo cujas ordens não chegam até o povo, não é nada. Né? Olha, nós já passamos aqui do tempo.
né? Pois, já foi 1 hora e é sempre muito pouco, né? Mas foi excelente, professor, porque, olha, você é muito humildemente, como eu sempre fui. Chegou uma hora que eram tantos hangouts, era tanto debate, eu querendo escutar o senhor e não conseguia, porque eu ouvia, mas depois outro cobria, depois vinha uma outra ideia. Eu falei, eu preciso esclarecer, para eu poder também reorganizar minha forma de atuar, não para ser candidata. Meus amigos, queridos, amados, vocês não me querem como candidata, isso é uma preocupação de todos vocês, eu me retiro, mas me deixem fazer a política estratégica necessária. Este debate sobre legalização de... Já estamos terminando, professor. Esse debate sobre a legalização dos jogos, eu quero que todos vocês saibam, foi debatido durante a minha pré-campanha no Skype entre eu e Olavo de Carvalho. Foi ele que me deu essa luz, da importância da gente ter nichos de legalização para diminuição do Estado. Isso está aparecendo agora na mão do Eduardo. Eu tenho as minhas interlocuções dentro do Congresso Nacional, e é isso que eu quero que vocês deixem fazer. Me deixem escutar o Olavo para eu poder ir para dentro do Congresso, conversar com os deputados e senadores que têm muito respeito por mim, porque me conhecem desde que eu tenho 20 anos de idade e conhecem o meu trabalho, e vocês se organizem na sociedade, como o professor está falando. Continuemos os panelaços, façamos o movimento da Smart Matic, que já está sendo bem elaborado, e que eu sugiro que haja uma interlocução com a senadora Ana Amélia, que deve ter lá suas informações, para a gente poder um dia estar aqui num hangout, dando risada e comemorando, e a Denise não precisando falar desse jeito inflamado que ela fala, porque o tamanho da minha indignação, professor, é imensurável. Você não tem ideia do quão indignado eu estou com tudo que eu estou vendo neste país. Porque as metodologias estão sendo traspassadas, inclusive, para a sociedade. Eu tenho um amigo, brigadeiro, que me diz, o maior problema do PT é que ele democratizou a corrupção.